Preparação encerrada, agora só em São Januário na próxima quinta-feira. A gente vai trazer imagens e vamos falar sobre os treinos também, quem pode ser titular, quem não pode, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre um jovem da base do Vasco que foi negociado com um time da MLS. A gente vai trazer essas informações. Vamos falar também de outro cria da base do Vasco, Paulinho. Hoje deu uma entrevista após a saída do jogo da Champions e olha, deu uma brecha aí sobre o que será o seu futuro. E vamos falar também de Edmundo. Olha, Edmundo indicou 2 atacantes para o Vasco. Será que você vai aprovar? Sobe a vinheta! Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para todo mundo que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. Vocês nunca tiveram tão próximos de um dia tão feliz no Comentário como agora, de voltar à Série A. Ô, coisa boa, né, gente? Voltando, falta pouco, a gente tá voltando à Série A, graças a Deus. Fala você que tá chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Se gostar, seja muito bem-vindo e também se inscreve no nosso canal. Meus amigos, é como eu falei, né? Tá faltando pouco pra gente sair desse martírio. Pra quem acompanha o Comentário há muito tempo, desde aquele outro canal que saiu, a gente só cobriu o Vasco na Série A em 2020, né? Finalzinho de 2020 e início de 2021. De lá pra cá, a gente só falou de Série B, Graças a Deus a gente tá saindo disso aí, cara. Graças a Deus. Tá faltando pouco pra gente voltar ao nosso lugar, né? Onde a gente tem que estar. E a gente vai falar daqui a pouco sobre a preparação do Vasco para esse jogo importante em São Januário. Mas antes, vamos falar de cria da base que saiu do Vasco, né? Deixando o Vasco. Na verdade, o Vasco emprestou um jogador ao New England Revolution. Esse jogador é o Marcos Dias. Jogador que jogou a copinha pelo Vasco, cara, é tido como um dos grandes nomes, né? Veio do Palmeiras para o Vasco, tido como um dos grandes nomes daquela safra que tinha o Andrés Santos, Marlon Gomes, próprio Figueiredo, enfim, daquele time muito vitorioso. O jogador se destacou, era artilheiro do New England Revolution 2 e estava numa situação de imbróglio. Será que ele vai ficar? Será que ele não vai ficar? Mas hoje, segundo informações do Gustavo Lopes, que acompanha muito a MLS, o New England resolveu aí sua situação junto com o Vasco e o jogador Marcos Dias assinará por 2 anos com a equipe aí dos Estados Unidos. Ele ainda permanecerá no New England Revolution 2. É como se fosse um time de aspirantes lá dos Estados Unidos. E deixa o Vasco aí em definitivo, assina por 2 anos o Marcos Dias, todo sucesso do mundo, né? Esperava-se muito desse menino, mas é como eu digo, né? Foram jogadores que apareceram, infelizmente, numa das piores épocas do Vasco, né? Então esses meninos todos, o Vasco achavam dinheiro, manda embora, e foi assim com o Marcos Dias. Então agora é um garoto aí que tá fora do Vasco da Gama, vai passar 2 anos agora mais de contrato na MLS. Olha, vamos falar sobre Paulinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre a preparação, sobre Edmundo. Edmundo tá até indicando o jogador agora, né? A gente vai falar sobre isso. Porque o atacante Paulinho hoje, quem acompanhou aí a TNT Esportes, a transmissão do jogo do Bayer Leverkusen, viu que o Paulinho falou após a saída de jogo, né, na zona mista, né? E ele deu uma pista sobre o seu futuro. Paulinho falou aí, né, ao TNT, que é o seguinte, ele vai assinar um pré-contrato com a equipe em janeiro. E todos saberão o seu destino. O que é que ele quis dizer com isso? Ele já deve ter, sim, uma equipe certa, ele já deve ter um acerto verbal e deve assinar esse pré-contrato em janeiro. Lembrando que o contrato dele acaba lá com o Bayer Leverkusen, se eu não me engano, em junho de 2023. Então ele já sabe para onde ele vai. Porém, vai fazer mistério e agora os detetives de plantão aí para buscar onde ele vai, né? Será que ele vai voltar para o Brasil? Será que ele arrumou uma nova equipe lá na Europa? Aqui no Brasil, Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras manifestaram interesse no jogador. Mas enfim, Paulinho aí deixou no ar qual será a sua escolha. Vamos falar de Vasco e Sampaio Corrêa. Só antes de falar do Vasco, Pimentinha está fora do jogo, hein? A gente falou que o Pimentinha era dúvida, né? Assim como o Luiz Daniel, Pimentinha está fora do jogo Vasco e Sampaio Corrêa. Mas o Vasco encerrou sua preparação, vai passar algumas imagens aí na sua tela. E uma dessas imagens você vai observar que a gente viu o Jorginho conversando com o Alex Teixeira. O que é que dá a entender? Que provavelmente o Jorginho vai manter o Alex Teixeira no time titular. Óbvio que a gente não tem informação ainda de como vai ser. Yuri Lara
fez aí uma sessão de ventosa terapia, até para diminuir as dores e tal também. Alguns jogadores ficaram aí fazendo esses trabalhos, mas Nenê treinou, Aguinaldo treinou, o próprio Anderson Conceição também treinaram. São jogadores que foram para campo. Você viu passando as imagens aí. Mas o que chamou mais atenção é esse papo entre Jorginho e Alex Teixeira. Será que o Alex Teixeira vai ser mantido como titular? Nenê não volta? A gente vai saber sobre isso amanhã. O Vasco também, ainda até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não divulgou a lista de relacionados. Provavelmente deve divulgar nessa quinta-feira para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Olha, é um dos jogos mais importantes do Vasco nos últimos 2 anos, né? Uma possível volta à Série A. Vamos lembrar que ano passado a gente estava cheio de raiva. Lembra das lives que a gente fazia? A gente só estava acompanhando o Vasco só por acompanhar mesmo, porque não tinha mais chance. Mas enfim, o Vasco agora pode voltar ao seu lugar, que é a Série A. E a gente quer o Vasco lá. Vamos falar um pouco sobre um dos nossos ídolos, né? Edmundo. Edmundo tá querendo tomar meu lugar, Edmundo? Brincadeiras à parte, o Edmundo lá no seu canal, que todo mundo que acompanha, quem não acompanha vai lá acompanhar, no Mundo Ed, ele resolveu indicar atacantes para o Vasco da Gama. Ele deu uma de Comentaléu por um dia, deu uma de Vitor Bastos, analista e scout do Vasco, Sebastião Arenzi, inclusive, que esteve acompanhando o jogo do argentino, né? Nessa segunda e terça-feira, né? Mas enfim, depois a gente vai falar sobre isso, sobre possíveis negociações. Mas Edmundo deu uma de analista e indicou 2 atacantes do futebol brasileiro para o Vasco da Gama. O primeiro foi o Pedro Raul. Segundo Edmundo, por tudo que ele vem fazendo no futebol brasileiro, é um jogador que ele contrataria para o Vasco, é um jogador que ele traria para o Vasco. Lembrando que Pedro Raul esteve muito próximo do Vasco no início do ano, mas teve aquele imbróglio, questão salarial, o Vasco não queria aceitar os moldes de contrato que tinham sido impostos a ele, e aí acabou ele indo para o Goiás. E o Vasco ficou aí a ver navios. O Vasco sim monitora a situação dele, mas hoje há uma informação de que o Corinthians irá pagar 13 milhões por ele, né? Porque o Corinthians tem o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto é uma negociação muito difícil para o Corinthians. Se o Corinthians tivesse sido campeão da Copa do Brasil, ficaria muito fácil para manter o Yuri Alberto. O Corinthians também conta aí com a premiação do Campeonato Brasileiro, tentando subir um pouquinho mais de degrau aí, para ganhar mais dinheiro e poder também sacramentar essa situação. Mas que Pedro Raul tem uma conversa aí com o Corinthians. O outro jogador que o Edmundo indicou, aí muita gente vai gostar, tem gente que não vai gostar, é sobre o Davidson. Pelo Davidson ser vascaíno, pelo Davidson estar fazendo um bom campeonato pelo Cuiabá, é outro nome aí que o Edmundo indicou. E agora eu quero sua opinião. Você gostou dessas indicações do Edmundo? Você contrataria o Davidson ou o Pedro Raul? Eu contrataria o Pedro Raul, o Davidson já não sei. Mas enfim, deixe sua opinião aqui embaixo e lembrando, breve a gente vai trazer as nossas indicações. Tem camisa 9 que faz gol aí que vocês nem lembram, nem estão na cabeça aí, a gente vai trazer para vocês. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!